Olá, tudo bem, torcedor? Tudo bem, torcedora de futebol? Tá tudo bem com você? Esse aqui é o canal do Paulo Inácio, que sou eu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, dê like, compartilhe. Você já se ligou, nós vamos falar de Cuiabá e Palmeiras, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que está impactada pela tragédia das chuvas que impactaram o Rio Grande do Sul, as maiores cheias da história daquele estado. O centro de treinamento do Internacional e do Grêmio estão completamente embaixo d'água no momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 4 de maio, no início da tarde. E, portanto, os jogos das equipes do Rio Grande do Sul, eles foram adiados. E são os seguintes: Grêmio e Criciúma, que ocorreria na Arena do Grêmio. Cruzeiro Internacional, que seria em Belo Horizonte, mas o aeroporto Salgado Filho está fechado, então não há a mínima condição do Internacional viajar para BH. E também seria em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, Juventude e Atlético Goianiense. Também não há condição de chegar até a Serra Gaúcha, a inundação está muito grande. Então, antes da gente continuar, a minha solidariedade, os meus sentimentos ao povo do Rio Grande do Sul. Eu estou acompanhando pela imprensa o esforço que vocês estão realizando para enfrentar toda a dificuldade e você tem o nosso sentimento. Falando agora de Cuiabá e Palmeiras, jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão, será no dia 5 de maio, às 18h30, na Arena Pantanal, que é a casa do Cuiabá. Onde vai passar o jogo? Se liga aí, vai passar no canal Premier. Então é daqueles jogos fechados, escondidinhos no Campeonato Brasileiro. Você vai ter que aí ter assinatura ou então ir naquele boteco onde você tem aquela amizade com o dono para ele colocar o Premier no canal do Jogo do Palmeiras. Então vem cá, como é que chegam os times para essa rodada? No caso, vamos começar pelo anfitrião, pelo Cuiabá. O Cuiabá fez 3 jogos do Campeonato Brasileiro, tem um segundo jogo, ou melhor, tem um jogo da segunda rodada que foi adiado, foi um jogo contra o Vitória, e o Cuiabá está na última posição do Campeonato Brasileiro, é o 20º colocado, nenhum ponto, 3 derrotas. O Cuiabá, ano passado, ficou ali no meio da tabela, era treinado até pelo atual técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, só que dessa vez o Cuiabá não tá se encontrando, não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, e o Daverson anda por lá? Então, a situação do Daverson é um tanto complicada lá no Cuiabá. Por quê? Ele é o grande craque do time, é o artilheiro, tem lá também um atacante muito bom, que é o Isidoro Pita, um paraguaio também muito bom de bola, mas o Daverson é o grande cara do time do Cuiabá. E ele está afastado por decisão do presidente do Cuiabá, que queria renovar o contrato com ele. E o Daverson não quis renovar. Ele, a partir do meio do ano, ele já fica livre para acertar um pré-contrato e diz que está averbado com outra equipe. Então, por conta disso, ele não queria estender o contrato. Por conta disso, o presidente do Cuiabá o afastou e disse: ele só retorna se ele renovar com o Cuiabá. Em primeiro lugar, ele está prejudicando o próprio time, ele está ajudando o adversário, porque se tem um sujeito que é artilheiro, tem um carisma, traz mídia e chama muito atenção, esse cara é o Daverson. Todo mundo olha pro Cuiabá e lembra do Daverson. Inclusive contra o Palmeiras, poderia ser, será que a lei do ex poderia atuar? E o Daverson, ele tem um carinho muito grande pelo Verdão. Ele saiu do Verdão, mas o Verdão não saiu de dentro dele. A torcida do Palmeiras o ama, inclusive. Gol do título da Libertadores de 21 em cima do Flamengo, lá em Montevidéu. Então, e é um cara que, no elenco do Cuiabá, é o grande nome, é o grande artilheiro. Por que tirar? Ah, mas porque ele quer ganhar um dinheiro numa possível revenda dos direitos federativos do Daverson. Gente, o Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa de graça pro Nottingham Forest, lá da Premier League, porque ele queria ir e não teve como. E o Palmeiras nem por isso deixou de usar o Gustavo Scarpa naquele ano de 22. Então, assim, é um equívoco muito grande o que a diretoria do Cuiabá tá fazendo, tá jogando contra o próprio time. É muito importante a gente lembrar que o Cuiabá, ele tem condição de ficar no meio da tabela. E quem sabe, o Campeonato Brasileiro é muito dinâmico, sonhar ali com algo um pouquinho maior. Mas desse jeito, tirando o principal jogador e afastando por decisão, por
eu vou usar uma palavra, tá? Por capricho da diretoria, aí já fica muito difícil, né? Tá prejudicando o clube, na minha opinião, tá? O Cuiabá tá de técnico novo, o português Petit, que já jogou no Benfica, conhece todo mundo no futebol, é amigo do Cristiano Ronaldo, enfim, ele é o novo técnico do Cuiabá e estreia contra o Palmeiras. Então, o time mato-grossense vem numa situação extremamente difícil e complicada no Campeonato Brasileiro para enfrentar o Palmeiras, que é um dos candidatos ao título. E como é que tá o Verdão aí? 4 jogos, 12ª posição, 5 pontos, pois teve 2 empates, uma vitória e uma derrota. Uma vitória em cima do Vitória, uma derrota para o Internacional, um jogo que foi até na Arena Barueri, e 2 empates contra o Flamengo e o São Paulo. Fez apenas um único gol. Veja, o Super Palmeiras... O Palmeiras de Dom Abel Ferreira, o terceiro imperador do Brasil, que em toda a campanha, se não é o melhor ataque, é o segundo melhor ataque, na pior das hipóteses, é o terceiro melhor ataque, só tem um gol no Campeonato Brasileiro, não tem mais nenhum outro gol. Aí você vai falar, ué, o que tá acontecendo? Bem, é um ataque que foi neutralizado por times dificílimos e que são candidatos ao título. Neutralizado pelo Internacional, pelo Flamengo e pelo São Paulo. Então, o Palmeiras, ele teve um início de temporada muito difícil. E só agora vai pegar um time da parte de baixo da tabela e que não é candidato ao título brasileiro. Na estreia venceu o Vitória por 1-0, estava vindo ali do Campeonato Paulista, o clima de descontração e amizade ainda estava presente. Então, por isso, um placar modesto. O campeonato ainda está começando, então todo mundo vai mais devagar. Mas agora o campeonato já começou e está na hora do Palmeiras engrenar para não perder distância dos líderes do campeonato. No caso aqui é o Botafogo. Então vamos lá. E aí? Como que o Palmeiras virá diante do Cuiabá? Bem, 3 nomes já estão à disposição do técnico Abel Ferreira e que já treinaram na manhã do sábado antes do embarque para Cuiabá e estão à disposição do técnico Abel Ferreira. Gustavo Gomes, Zé Rafael e Flaco Lopes. Então, com isso, ele pode vir com uma formação próxima daquela ideal, ou como dizem os mais antigos, próxima do time titular. A Arena Pantanal, ela tem um gramado muito pesado. Então o Palmeiras vai ter um jogo que vai ficar mais lento. O Verdão gosta de jogar muito rápido, muito vertical, com passes com grande velocidade, só que é um gramadão alto e que vai tornar o jogo lento. Você que vai assistir no Premier, não vai me esperando um jogo rápido, daquele que você está habituado a ver do Palmeiras. Não, vai ser um jogo lento porque a grama é muito alta. E tem que lembrar, tem que poupar para o segundo tempo. É uma região muito quente, de clima muito seco, e a gente sabe que tudo isso vai interferir no desempenho dos jogadores. Enfim, no meio da semana, o Verdão ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil de virada, 2-1, e o destaque foi o Estevam, que agora tá todo mundo na dúvida. E aí, segue no time? Já tem condição de ser titular? O Abel tá encantado com ele? Desmontou a marcação com dribles importantes, precisos. Todo mundo tá gostando do Estevam. E claro, já começa a pergunta. E aí, o Endrick tá indo embora, ele vai ficar no time titular? Como é que vai ser isso aí? Bem, a nossa expectativa é que o Estevam ele seja progressivamente incorporado ao time titular, porque num Campeonato Brasileiro, onde a marcação está muito forte, onde todo mundo sabe como que o Palmeiras joga, todo mundo conhece os jogadores do Palmeiras, você vai criar um fato novo. E um jogador que consegue driblar do jeito que o Estevam consegue, vai ser importantíssimo para sair desmontando linhas de marcação. Mas vamos com calma, o Dom Abel Ferreira, o terceiro imperador do Brasil, sabe exatamente o que faz, então a gente não precisa se preocupar no momento certo, como foi com o Endrick. Quando, aquela vez, o Abel disse para ele ir pra Disney, se divertir, brincar, ele estava certo. Precisa maturar, não vamos queimar etapas. Vamos lá, e qual a equipe provável que vai enfrentar o Cuiabá? Vem cá, vem pra minha mesinha tática, olha que novidade que eu tenho aqui no canal do Paulo Inácio pra você. A coisa aqui tá ficando chique, então ó, dê o like agora. Você gostou? Gostou da luzinha? Gostou da luzinha? Vai lá dar um like exatamente agora. Isso, deu like. Exato, agora você vai fazer assim, ó, compartilha. Isso, compartilha com todo mundo. Mostra, fala, ó, no canal do Paulo Inácio tem lousa tática. Eu tô muito chique, hein? Fala a verdade, hein? Vamos lá. Provavelmente o Palmeiras vai entrar assim no 3-5-2. É desse jeito que o Verdão vai entrar, no 3-5-2.
Então, imagina, um time com o Everton, deixa eu botar aqui bonitinho aqui o meu marcadorzinho. Então vem com o Everton, Gomes, Luan e Murilo. Aí o meio-campo com Mike, Aníbal e Piquerez. Zé Rafael, Veiga, Endrick e Flaco Lopes. Como que o Verdão vai atuar, por exemplo, nesse esquema? Ok, quando precisar, por exemplo, defender, quando o Verdão precisar defender, o que vai ser feito? Isso aqui, ó. Você vai ter o recuo do Piquerez, o recuo do Mike. Então, com isso, você pode fazer uma linha de 5. E depois, na outra fase, quando o Verdão estiver atacando, opa, troquei aqui. Quando o Verdão estiver atacando, o que vai acontecer? Você vai fazer o Mike ou o Piquerez avançarem. Claro que um de cada vez. O Endrick, ele vai flutuar para a direita ou flutuar, opa, esse aqui é o Endrick driblando todo mundo, ó. Ou flutuar para o lado esquerdo. E o Flaco Lopes vai atuar mais fixo na área. E claro, dependendo da situação, você vai ter a entrada do Veiga em direção à área ou ainda do Zé Rafael. Então isso aqui deixa o Palmeiras muito ofensivo. E num jogo que é contra o último colocado, numa situação que o Palmeiras precisa começar a somar pontos, porque está pensando em título, não está pensando em Libertadores, em meio de tabela, a hora é fazer um bom placar diante do Cuiabá. Então é essa a ideia. O Palmeiras pode também entrar com essa formação aqui. Na lateral direita, Mike ou Marcos Rocha, Luan, Murilo. Por que não Gustavo Gomes? Ele está voltando de lesão agora, então pode ser que o Abel queira poupar ainda minutos, não estressar tanto. O Piquerez na lateral esquerda, o Aníbal no meio de camisa 5, esse aqui é titularíssimo do Abel Ferreira, peça fundamental no elenco verde. Veiga, Zé Rafael e aí 3 no ataque. O Endrick caindo pela direita, o Flaco Lopes lá centralizado e pela esquerda você vai ter o Rony ou ainda o Lázaro. Então essas são as opções do Abel Ferreira. Nesse esquema, o que vai acontecer? Se o Endrick cair aqui pela direita, você vai trazer todo o time do Palmeiras, ó, para cá. E você vai permitir a cessão do Piquerez. E você vai ver que o Palmeiras vai atacar com 6 jogadores. No caso de, por exemplo, for a descida do Mike ou ainda do Marcos Rocha, aí o Verdão ele vai atuar da seguinte maneira. Você vai ver o Endrick aqui no meio, o Veiga permanece aqui e você vai ter o lateral do Verdão aqui apoiando. É assim que fica, por exemplo, a fase ofensiva. E no caso da fase defensiva, aí você vai ter aqui o recuo de todo mundo. Você vai ter a galera fechando o time adversário, travando a tua saída de bola e o Flaco Lopes aqui fazendo a primeira linha de combate. Ou ainda traz o Flaco para cá e o Rony, que tem uma velocidade maior, fazer essa saída de bola aqui do time adversário. Tudo bem? Então, o que eu espero? Bem, um jogo que, pela necessidade dos dois times de produzir pontos, que seja um jogo aberto. O Cuiabá vai estar em casa, conhece bem aquele gramado, já sabe o fôlego que vai ter entre primeiro e segundo tempo. E o Palmeiras, por sua vez, vai tentar trazer 3 pontos, porque não pode mais largar a pontuação para trás, senão vai comprometer ou vai tornar muito difícil a chegada ao título brasileiro. E na sua opinião, qual é o seu palpite? Cuiabá e Palmeiras. Dá Cuiabá? É um empate ou vai dar uma vitória do Verdão, tá bom? Então vai lá, se inscreva, curta, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, tchau!